O ano passado eu estava aqui na Expo GD falando sobre o que normalmente eu faço todas as vezes que eu estou em cima do palco, que é de questões técnicas, de como aplicar um DPS, como desenvolver, enfim, como aplicar corretamente as recomendações. Esse ano eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente, falar um pouco sobre legislação e normas ligadas à questão da aplicação do dispositivo de proteção contra surtos. Então, o nome da palestra é Importância da Proteção em Sistemas Fotovoltaicos. A Clamp é uma empresa de 32 anos, fizemos agora em outubro. Eu estou na empresa desde a sua fundação, sou o 001 da empresa, funcionário número 1. E hoje nós somos 600 colaboradores, estamos presentes em 22 países, principalmente aqui na América Latina, com exportação bem consistente para vários países, aqui na América Latina, Estados Unidos, incluindo México. Somos líderes do mercado brasileiro, presentes em vários segmentos, fotovoltaico, iluminação pública, energia, telecomunicações e assim vai. Ferrovia. Então, nós somos uma empresa de um produto só, ou seja, nós só fabricamos dispositivos de proteção contra surtos elétricos. É a empresa de um NCM, um código fiscal apenas. Porém, nós temos soluções que vão desde o transformador da concessionária de energia, para proteger o transformador contra os efeitos dos raios, até a tomadinha de alimentação elétrica do carregador de bateria de um celular. Então, passando aí pelos diversos segmentos que eu citei anteriormente. Bom, sobre o nosso tema de hoje, vamos lá. Como eu disse anteriormente, a importância da aplicação do dispositivo de proteção contra surtos nas instalações, ela vem sofrendo um pouco com algumas recomendações, principalmente de fabricantes, alguns fabricantes que têm mencionado que a proteção interna de equipamentos ela é suficiente para cobrir a proteção contra sobretensões, contra descargas atmosféricas, e todos nós sabemos que isso não é verdade. Então, eu vou colocar um pouco sobre legislação, um pouco sobre as recomendações que as normas trazem relativo à aplicação do dispositivo de proteção contra surtos, que vai direcionar quem realmente quer adotar boas práticas de engenharia no que se refere à adoção de medidas de proteção contra surtos elétricos. E quando se fala em sistemas fotovoltaicos, o Francisco falou aqui anteriormente, espera-se vida útil de 30 anos. Quando um projetista está lá na prancheta, fazendo o plano, fazendo o projeto do seu sistema de geração fotovoltaica, também espera-se um payback longo e ele passa esse payback para os clientes. Em muitos casos, e muitas vezes, esse payback não leva em consideração sobretensões, não leva em consideração descarga atmosférica, não leva em consideração distúrbios elétricos que ocorrem no nosso dia a dia. Tá? Então, eu queria passar aqui para vocês aqui, realmente adotar boas práticas de engenharia, seguindo regras, e ninguém está inventando nada, as regras elas já estão aí para aplicação, para quem segue projeto, para quem segue legislação, e isso faz com que os dispositivos de proteção contra surtos permitam que o sistema cubra aquele payback que foi inicialmente planejado para o projetista que fez lá na prancheta um cálculo de payback em 3, 4, 5, 7, 8 anos. O fato é que a descarga atmosférica num sistema fotovoltaico ela pode postergar o payback inicialmente planejado de até 4 anos, dependendo do tamanho do estrago. Em se tratando de Brasil, país tropical, com densidade de raios absurda, mais de 100 milhões de raios nuvem terra por ano, a gente sabe que principalmente as grandes plantas vão sofrer os efeitos das cargas atmosféricas. Tá? Bom, o primeiro ponto em relação à questão da legislação e das normas aplicadas, vamos falar da Resolução 1000, da ANEEL. A Resolução 1000 trata das regras de boa convivência da concessionária de energia e os consumidores. Né? As concessionárias não gostam da Resolução 1000, porque uma série de regras que elas têm que seguir para prestar um bom serviço para a população, etc., etc. Mas o que eu coloquei aqui, que eu tirei lá da norma, o artigo 29 e o artigo 30, não se trata de responsabilidade da concessionária de energia, mas se trata de responsabilidade do consumidor. Né? Então, no artigo 29, fala que o consumidor e demais usuários devem observar as normas técnicas vigentes nas suas instalações. No artigo 30, fala que o consumidor e demais usuários devem instalar e construir alguns equipamentos. Então, a série deles. E lá no inciso 4 fala dos equipamentos de proteção, do sistema de aterramento, assim por diante.
E qual que é a importância disso, desse artigo 29 e artigo 30? A concessionária de energia ela pode se negar a indenizar qualquer consumidor que seja, se o consumidor não utilizou adequadamente ou não aplicou as normas à sua instalação. Então, a concessionária ela pode solicitar ao usuário se ele fez ou não a aplicação adequada dos projetos de engenharia, seguindo as normas vigentes. E quais seriam essas normas? Então, nós temos aqui, especificamente para a geração fotovoltaica, a norma brasileira 16690, nós vamos falar um pouco mais dela adiante, que é a norma que trata de requisitos de projeto para os arranjos fotovoltaicos. Nessa norma, tem a recomendação da instalação do dispositivo de proteção contra surtos adequadamente para proteger não somente painéis, mas as unidades conversoras. A NBS 5419 trata de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. A norma, eu diria que é a norma guarda-chuva, que trata de todas as recomendações de forma a se proteger os equipamentos eletroeletrônicos contra os efeitos das descargas atmosféricas. E o sistema fotovoltaico está dentre esses equipamentos. Tem, inclusive, na versão internacional dessa norma, alguns reportes que tratam da importância da utilização do dispositivo de proteção contra surtos para proteger não somente os inversores, mas também painéis em algumas situações bem específicas. A nossa norma de instalações elétricas de baixa tensão, 5410, que tem lá um capítulo específico que trata da proteção contra surtos do lado de energia em corrente alternada, e a norma NBREC 61643-32, que é, na verdade, um guia de aplicação, um guia de seleção e princípios de aplicação de dispositivos de proteção aplicados no lado de corrente contínua da instalação fotovoltaica. Essa norma ela foi traduzida recentemente, no ano passado, para a versão brasileira, se transformou no NBR, mas ela é, na verdade, uma tradução ipsis literis da norma IEC. Bom, a nossa norma de arranjos é a 16690. Ela veio de uma norma IEC chamada 60364-7-712, que trata dos arranjos fotovoltaicos de como projetar, de como se fazer uma correta instalação de arranjo fotovoltaico, considerando as diversas variações. E no tópico que trata da proteção contra surtos ou da necessidade de proteção contra surtos para as unidades conversoras, eles colocam de forma garrafal na norma de que a informação de que varistores incluídos nas UCPs não são considerados DPS. Esse é um dos argumentos que alguns fabricantes têm utilizado para dizer que não precisa aplicar DPS fora do inversor, porque o inversor já vem protegido, o inversor já é autossuficiente para isso. E, na verdade, todo inversor tem, sim, uma proteção interna, todo equipamento eletrônico tem uma proteção interna, até o carregador de bateria do celular tem uma proteção interna. Obviamente, é uma proteção para que esse equipamento conviva de forma adequada no ambiente eletromagnético onde ele está, de forma a que, com a aplicação da proteção interna, haja uma coordenação, haja uma divisão de energia e que esse equipamento, com a aplicação adequada da proteção externa, ele receba um pacote muito menor de energia e esse pacote não seja suficiente para queimá-lo e garanta a vida útil desse equipamento ao longo dos anos, garanta o payback, garanta, enfim, o funcionamento adequado da instalação. Então, essa norma, a nossa norma 16690 está em revisão, inclusive, né? E esse tópico ele vai ser revisado na norma e vai ficar mais enfática a necessidade ou o procedimento para que se adote a proteção contra surtos externamente aos equipamentos, porque de forma que fique bem claro de que a proteção contra surtos externa ela não é só uma questão comercial, é uma questão técnica, é uma questão de segurança também, tá? E a Clamper, nós contratamos uma universidade, o trabalho está em curso ainda, acho que até o final do ano a gente finaliza, nós adquirimos 50 inversores no mercado, de várias potências, e essa universidade está aplicando surtos elétricos, está aplicando pulsos na entrada em corrente contínua desses inversores e também na entrada em corrente alternada. E os resultados preliminares já mostram o que a gente já sabia, né? Na aplicação de pulsos de baixa energia, a proteção interna ela não é suficiente para garantir que o inversor fique funcionando ao final da aplicação de poucos pulsos,
não é? E o interessante é que, após a aplicação desses pulsos, na maioria dos casos, o varistor que o fabricante coloca internamente, a proteção interna, ele permanece vivo. Se a gente tirar ele da placa, fazer os ensaios nele, ele continua funcionando. Mas o inversor, a unidade conversora, não está funcionando mais, alguma coisa se danificou internamente. Quando a gente aplica a proteção externamente ao inversor e aplica uma quantidade absurda de pulsos, absurda de surtos elétricos, a gente aplicou surtos aí de entre 2,5 e 5 kA, a unidade conversora suporta mais de 100 pulsos, sem se danificar. Então, a gente deve disponibilizar aí, talvez início do ano que vem, o resultado desse trabalho, que está sendo feito por uma universidade, mas o resultado realmente comprova aquilo que a gente já sabia, que é a necessidade da proteção contra surtos externa, ela é mandatória para se garantir o payback, para se garantir vida útil do sistema fotovoltaico. Tá? Esse desenhozinho que está aí, à esquerda, mostra o que a gente viu no laboratório. Né? Não sei onde é que tem o ponto aqui. Não tem ponto. Ops. Volta. Você volta para a gente, amigo? Saiu da... Mais uma. Bom, a figura da esquerda mostra um varistor na placa, um DPS interno ao equipamento e um pulso elétrico entrando. O que acontece na prática? A corrente, mesmo ela não sendo muito elevada, a corrente impulsiva, a corrente de alta frequência, vai disseminar campos eletromagnéticos dentro da eletrônica desse conversor e muitas vezes vai ou colocá-lo, danificá-lo, ou em certas situações fazer com que ele resete e não faça a geração da forma que ele deveria fazer. Mas, na maioria dos casos, o surto é suficiente para queimá-lo, ou seja, o equipamento é danificado. Nem sempre é danificado pegando fogo, queimando placas, simplesmente o equipamento para de funcionar. Não é? Quando a gente coloca o dispositivo de proteção contra surtos externamente ao equipamento, a corrente ela passa preferencialmente pela proteção que está externamente ao equipamento. Falando em percentuais, isso também a gente já mediu no nosso laboratório e na prática é o que a gente tem vivenciado também. Quando tem a proteção externa ao conversor, 90% da corrente passa pelo DPS, passa pela proteção externa, e apenas 10% pela proteção interna. O resultado disso é aumento da vida útil do equipamento, ele não vai ser solicitado por sobretensões transitórias, porque a proteção externa vai chamar para ela a responsabilidade. Nas situações onde existe somente o DPS interno, 100% daquela corrente vai para dentro do equipamento. E aí, consequentemente, o equipamento vai se danificar, o inversor vai se danificar nessa situação. Tá? Bom, essa situação a gente experimentou em laboratório, experimentamos na prática, fazendo ensaios de campo, e é impressionante como é uma realidade. 90% da corrente fica externamente ao equipamento. Ele não recebe uma quantidade de energia que coloque em risco a sua vida útil. Bom, voltando um pouco sobre a questão da legislação, o fato de não se utilizar, não se adotar boa prática de engenharia, a gente está afetando o Código da Solidariedade que está presente no Código de Defesa do Consumidor, que todos os stakeholders ali, fabricantes, distribuidores, integradores, devem compartilhar pela qualidade do produto que está sendo fornecido, né? E o protetor contra surtos, ele amplia a qualidade, ele oferece vida útil, e o consumidor é o lado mais frágil dessa equação, porque ele não sabe se é necessário ou não a aplicação do dispositivo de proteção contra surtos. O integrador, o distribuidor, o instalador, ele sim tem a informação e ele deve prover essa qualidade de serviço para o consumidor. As seguradoras têm negado indenizações quando as instalações não seguem as regras, quando as instalações não seguem as normas vigentes no país. Eu citei algumas delas aqui que são obrigatórias. A NR10, que é uma norma de segurança, instalações, serviços e eletricidade, também. Né? No sistema fotovoltaico, por exemplo, sem chave seletora para fazer a desconexão para manutenção, pela NR10 não é permitido. Como é que o técnico vai fazer manutenção com o sistema energizado? Então, tem questões de segurança envolvidas também. Né? O uso da string box, ou caixa de junção, ou combiner box, ela traz as seguintes vantagens. Possibilita o tratamento do surto no ambiente externo, tratando 90% da corrente, né? Traz mais segurança para
para manutenções, já que as string box possuem a chave seletora, que pode desligar o sistema para fins de manutenção. A troca do DPS é feita de forma muito fácil, porque a grande maioria dos fabricantes utilizam plugs, o nosso também é plugável, né? Tem uma independência técnica, logística e financeira para os fabricantes de inversores, porque eles não mais têm que ficar fazendo gestão de manutenção. A gente sabe, a gente tem ouvido aí, em função de alguns discursos que aconteceram no ano passado, muitas instalações foram feitas sem a string box, e o retorno de campo está absurdo, e os fabricantes distribuidores estão tendo que fazer gestão de uma quantidade enorme de equipamentos retornando do campo ainda em garantia, porém, eles não estão conseguindo fazer gestão porque é gente demais reclamando e equipamento de menos para ser fornecido. E, por último, a certificação, né? Equipamentos certificados trazem toda a segurança para uma instalação, uma vez que seu equipamento é certificado, existem ensaios, existe garantia por trás disso aí. Pessoal, acabou meu tempo, mas, basicamente, a aplicação da proteção, colocando como foco o inversor, deve ser aplicada a proteção no lado de corrente contínua e no lado de corrente alternada também, né, para garantir a segurança desse equipamento. Basicamente era isso, desculpa a correria, mas é um prazer estar aqui falando para vocês mais uma vez. Um abraço a todos, obrigado.